Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta com o objetivo de transmitir uma breve mensagem. Nós vamos em seguida realizar uma oração. Existem muitas pessoas desesperadas precisando de oração. Mas eu também quero estender um convite a você que, por exemplo, me assiste aqui de Marília, ou lá do Rio de Janeiro, ou você que me assiste da cidade de Nampula, em Moçambique, ou lá em Kakinada, na Índia, onde nós temos a Igreja do Novo Nascimento. No dia 13 de setembro, será um domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos na Igreja do Novo Nascimento uma reunião muito especial de agradecimento a Deus pelo 17º aniversário da Igreja. A Igreja iniciou no dia 12 de setembro e nós vamos comemorar no dia 13 de setembro uma reunião especial, uma reunião de agradecimento. Vamos buscar a presença de Deus, estaremos realizando várias orações em favor de pessoas que estarão conosco e que precisam de uma transformação de vida. E estaremos, Cida, bom dia. Bom dia, tudo Deus bem? abençoe a todos vocês. Estaremos no dia 13, então, agradecendo a Deus, né? Sim, estaremos agradecendo por mais um ano, né? De vitórias, de lutas e de vitórias também. E eu quero já deixar esse convite aí a você que me assiste, eu repito, de Marília, do Rio de Janeiro, lá de Nampula, enfim, onde há uma igreja do Novo Nascimento, na Índia, nós estaremos buscando a presença de Deus e agradecendo a Deus por mais um ano de existência, né? A igreja iniciou, evidentemente, numa luta muito grande, as lutas continuam, mas nós tivemos aquele começo bem difícil, né? Aliás, quando a igreja iniciamos lá no Rio de Janeiro, num prédio assim inacabado, né? Segundo andar, nós começamos a igreja, não tinha nenhuma cadeira, né, na realidade, e fomos ali na fé e estamos perseverando com a bênção de Deus. E sobre isso é que a gente gostaria de falar um pouco, livro de Números, capítulo 14, né, porque é muito importante falar a respeito de perseverar em seguir a Deus, né, e esse termo, né, vamos dizer assim, Deus utilizou quando se referiu a Caleb, porque à medida que o povo de Israel foi se aproximando da terra prometida, chegou um dia em que Moisés escolheu um homem de cada tribo, né, no total 12 homens, e esses homens saíram para espiar a terra, né? Vamos ver como é que é a terra, o que tem nessa terra, o que existe lá. Então aqueles 12 homens saíram numa missão para espiar a terra, e lá eles estiveram por 40 dias. Quando retornaram, o que aconteceu foi muito grave, porque Josué e Caleb eram homens de fé, eram homens fiéis a Deus, eram homens de muita fé, mas os 10 que estavam com eles naquela missão eram homens com espírito de incredulidade muito grande, homens cheios de incredulidade, dúvidas, medo. E quando eles retornaram, diz a Bíblia, aqueles homens, eles passaram para todo o povo de Israel um espírito de incredulidade muito grande. Aqueles homens derrotaram o povo, né? Eles viram as mesmas coisas, no entanto, o modo de ver deles foi absolutamente diferente de Josué e Caleb, né? Sim, estavam todos vivendo a mesma situação, mas a maneira de ver, de perceber as coisas que era realmente diferente. Eles viram as mesmas coisas, viveram as mesmas coisas, estiveram juntos, né? Presenciaram as mesmas coisas, mas a maneira de enxergar foi diferente, porque Josué e Caleb, na fé, eles, mesmo diante de inimigos gigantes que haviam naquela terra, mas eles enxergaram a bênção de Deus, eles enxergaram o milagre. Os 10 homens pouco conseguiram enxergar a bênção, né? Sim. E enxergaram mais as dificuldades do que outra coisa, né? Tem pessoas que
já é bem, como se diz... Negativa? Negativa, né? E já tem um hábito de colecionar só situações negativas, as emoções negativas, né? Elas colecionam aquilo, elas absorvem aquilo de tal forma e guardam e memorizam aquilo de forma muito privilegiada, né? Então, foi o que aconteceu com eles, né? Eles, diz a Bíblia, vamos ler aqui Números, eu vou ler um pouquinho antes, né? Capítulo 14, a partir do versículo, no capítulo 13, a Bíblia fala sobre o relatório, né, que aconteceu. Eu vou ler aqui 13, 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam, vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto delas. Eles trouxeram um cacho de uva muito grande, e vários homens tiveram que trazer aquele cacho de uva, de tão próspero, né? Aquele cacho de uva de tão abençoado que era. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra, no Negueb, os heteus, jebuseus, amorreus, os cananeus habitam até o mar e pela ribeira do Jordão. Então aqueles 10 homens que falaram primeiro, né? Eles fizeram um comentário muito breve da bênção, né? A terra realmente mana leite e mel, mas é uma terra muito próspera, né? Eis aqui o fruto dela. Mostraram o cacho de uva, mas em seguida só falaram de derrotas, só falaram negativamente, só falaram das dificuldades, né? Como muitas pessoas, né? E eles enfatizavam sempre aquilo que era negativo, né? Ao passo que Josué e Caleb tinham o hábito de enfatizar o poder de Deus, aquilo que Deus poderia fazer, né? As possibilidades, né? E é isso que acontece, né? A gente falando um pouquinho, voltando um pouquinho, vai acontecer o aniversário da igreja. Nós temos evidentemente muitas lutas, desafios pela frente, mas quando nós iniciamos a igreja lá no Rio de Janeiro, né, Deus nos deu a fé de que a gente deveria fazer isso, nos deu a direção. A gente, por exemplo, começou, não tinha nada favorável, não tinha nada positivo, né? Algumas pessoas da família nos apoiando, né? Sim. Algumas pessoas da família nos apoiando, mas a gente não havia nenhum recurso financeiro para começar a igreja. Um prédio inacabado, não tinha nem cadeira, não tinha um microfone, não tinha nada, né? E muita perseguição em cima, muita gente tentando caluniar, perseguindo. Quer dizer, não havia nada favorável, né? Se a gente tivesse enfatizado, valorizado as dificuldades, a igreja certamente não existiria, né? Com certeza. Não existiria, porque não havia nada favorável. Então, às vezes, a gente está diante de dificuldades, adversidades, circunstâncias contrárias, mas nós precisamos enxergar a vitória, o milagre, a bênção de Deus, e às vezes isso falta em muitas pessoas, né? As pessoas têm um objetivo, né? Tem um projeto na vida, tem uma bênção que ela deseja alcançar, e até a promessa de Deus na vida dela, mas ela deixa ser influenciada pelas pessoas negativas que estão ali, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar se levar pelas pessoas negativas, pelas conversas, né, negativas, e pelas circunstâncias também. Exatamente. E aí o que aconteceu? Aqueles 10 homens, eles, diz a Bíblia, inflamaram o povo. Eles contaminaram o povo com aquela palavra de derrota, com aquela palavra negativa. Lá tem gigantes, os cananeus, os amorreus, os jebuseus. Eles sabe quando alguém abre a boca e só fala negativamente, só mostra dificuldades, empecilhos, e infelizmente naquele dia o povo absorveu, na sua maioria, aquele espírito de derrota, de incredulidade, de medo, de incerteza, né? E aí o que aconteceu? Aquele foi um dia, né, vamos dizer assim, que houve um divisor de águas muito grande para aquele povo, porque
eles se deixaram levar pelas palavras negativas. E aí é importante a gente estar falando sobre isso, porque existem pessoas que elas têm objetivos, elas querem que Deus transforme as suas vidas. Existem pessoas que querem servir a Deus, existem pessoas servindo a Deus, existem pessoas iniciando às vezes um ministério, existem pessoas que elas estão lutando, elas têm um objetivo, mas às vezes elas se deixam derrotar pelos outros, né? E Deus até permite, né? Porque aí nós somos testados na nossa fé, né? Se realmente é uma fé verdadeira, pura ou não. E assim, a decisão é nossa. É nossa. A decisão de crer ou não crer é de cada um, certo? Então, Josué e Caleb decidiram crer na promessa de Deus, decidiram crer na palavra de Deus, no poder de Deus. Quanto aos outros, a decisão deles foi não crer, olhar para as circunstâncias. Eu lembro um pouquinho, é importante lembrar, porque essa é a experiência que a gente viveu, né? Quando a gente, para iniciar a igreja, já tinha só dificuldades pela frente, né? E quantas pessoas, né, surgiam, e pessoas que se diziam cristãs, evangélicos, e diziam assim, não, mas olha, já tem muita igreja, o povo não quer nada. Sim. A gente ouviu muita coisa, mas nós tivemos que decidir, né? Não, nós vamos seguir a fé que Deus nos deu. Né? E quando inclusive fomos inaugurar a igreja, num dia que foi inaugurar a igreja, para se ter uma ideia, nem energia tinha, lá no lugar, porque a empresa lá errou, cometeu um erro, cortaram a energia no prédio. Nós inauguramos a igreja, não tinha nada, absolutamente nada. E depois que inauguramos, ainda continuamos ouvindo, né, por parte de pessoas, palavras negativas. Eram poucas que incentivavam. Ouvimos muita coisa, vimos muitas dificuldades. E aí é importante as pessoas lembrarem disso. Talvez você tem objetivos, ou quem sabe você está servindo a Deus, você é um cristão, você está buscando com Deus determinados objetivos, né, que irão glorificar a Deus, mas é importante enfatizar, você tem que abrir os seus olhos, porque se você se deixar levar ou pelas circunstâncias, né, ou pelas palavras negativas dos outros, certamente você vai desagradar a Deus e a tendência é fracassar. Né? Talvez você tenha até um chamado de Deus, tenha recebido um chamado de Deus para servir. No entanto, você fica esperando o apoio das pessoas, o apoio dos outros, e não vem. Né? Então você tem que tomar a sua decisão. A quem você vai dar ouvidos? A Deus ou às pessoas? Né? Em quem você vai crer? Então a nossa alma, né, o nosso coração tem que estar ancorado na palavra de Deus, na promessa de Deus. E aí o que aconteceu? O povo começou a se deixar contaminar, né? O povo começou a se deixar contaminar por aquelas palavras negativas. Então Caleb, versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aqueles homens, né, tanto Caleb como Josué, eram homens de fé. Agora Caleb está falando, não, vamos subir, vamos possuir, porque certamente nós vamos prevalecer contra ela. É muito importante que se mantenha a fé, que se viva a fé, que a pessoa continue, né, exercitando a sua fé, porque ainda que existam muitas dificuldades pela frente, mas a fé em Deus, na palavra de Deus, nos dá condições de prevalecer diante das lutas, né? Sem essa fé, nada vai acontecer. É impossível agradar a Deus. É impossível, né? Sim. Então, ele disse, subamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido, aí vem novamente, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é forte demais. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora homens, devora moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande
isso aí cada um dá o que tem, né? E a gente vê que o desânimo, o pessimismo, a incredulidade são coisas assim que contagiam as pessoas. Assim também nós podemos ser contagiados por uma pessoa cheia de fé, uma pessoa cheia de entusiasmo, mas então por isso nós devemos tomar cuidado com quem nós estamos, né? Com quem a gente anda, né? Quem está ao seu redor, né? Com quem você está cercado por quem. Então é muito importante isso, é muito importante lembrar que aqui naquele dia, eu não vou ler todo o texto, a gente vai continuar aí nas mensagens seguintes falando sobre isso, mas é importante a gente lembrar, né, que nós precisamos dar ouvido a Deus, acima de tudo a Deus, nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus, nós precisamos seguir sobretudo a fé, né? Às vezes as pessoas, para querer agradar os outros, elas fazem a vontade dos outros, elas se deixam levar pelos outros, elas se influenciam pelos outros, elas dizem, não, a minha fé é essa, mas fulano pensa diferente, fulano pensa assim, pensa assado, e elas se derrotam, né? Quando a gente recebe assim uma promessa de Deus, um chamado, uma bênção, uma promessa, nós não temos que consultar ninguém, é você e Deus. Acabou. Deus já falou com você, então falou com você, você deve ir em frente. Então eu gostaria de enfatizar isso. Nós vamos na próxima mensagem continuar a sequência dessa mensagem, mas é importante lembrar que aqueles homens, os dois viveram as mesmas experiências, presenciaram as mesmas coisas, mas o modo de ver era diferente. Não, vamos subir, vamos possuí-la, é uma bênção, né? E os 10, né, por sua vez, derrotados e conseguiram contaminar a maioria do povo, né? Milhões de pessoas se deixaram levar por aqueles homens, porque às vezes é mais fácil as pessoas darem ouvido a palavra negativa, porque quando alguém fala, não vai dar certo, você não tem que lutar, isso não vai mudar, é mais fácil a pessoa às vezes aceitar a palavra de derrota, porque aí ela desiste de lutar, ela fala, não vou ter trabalho, ela se entrega, do que a pessoa às vezes dá ouvido a uma palavra de fé e dizer, eu vou pela fé enfrentar os desafios, né? Realmente, então é muito importante realmente a gente estar com o coração cheio, na mente cheia da palavra de Deus, alimentada com a palavra de Deus, né? E realmente tem que crer, lembrando sempre que a decisão é sua, a decisão é de cada um de nós. Crer ou não crer, a quem nós vamos dar ouvidos, né? Realmente, como ele falou, é muito mais fácil a gente dar ouvido às pessoas que estão ao nosso redor, e nós estamos vendo ela com os nossos olhos físicos, do que você crer na palavra de alguém que você não vê. A gente só sabe da presença de Deus ali pela fé, né? Então os olhos de Josué e Caleb estavam abertos, os olhos espirituais. Eles enxergavam e falavam com os olhos da fé, né? Por isso eles foram vitoriosos. Então nós vamos fazer uma breve oração. Evidentemente que você precisa dar, né, ouvido, como foi falado, a palavra de Deus, porque quando a gente dá ouvido à voz de Deus, ainda que tenha dificuldades, desafios pela frente, nada favorável diante dos nossos olhos, mas nós estamos no caminho certo, na direção certa, porque a gente está dando ouvido a Deus. Agora, quando você se deixa vencer por palavras negativas, circunstâncias contrárias, palavras de derrota, aí você, mesmo que não haja tantas dificuldades na sua frente, você acaba se derrotando e muita gente perde, né? Deixa de alcançar muita coisa com Deus por causa disso. Perde a bênção e vai ver chorando e sofrendo amargamente. Eu já conheci, eu já tive a experiência, por exemplo, de conhecer pessoas que um dia foram chamadas por Deus para servir a Deus. Mas aí vem alguém, né? Às vezes um parente, um ente querido, um amigo, fala, não, sua vida, você tem que pensar no seu futuro, você vai renunciar tudo para servir a Deus, e enfim, isso é loucura e tal. E eu já vi pessoas que deram ouvido aos outros. Elas continuaram no caminho normal que viviam,
até conquistaram coisas na vida, mas são infelizes. Infelizes, né? Um vazio, né? Permanente. Um vazio. Pessoas que hoje têm lá o seu bom emprego, sua vida secular, estabilizada, enfim, mas fala assim, mas eu carrego uma infelicidade, uma frustração, porque eu sei que eu tinha o meu lugar a servindo a Deus. Eu não fui porque eu me deixei levar pelos outros. E isso acontece mesmo. Então, é muito importante a gente dar ouvido, sobretudo, a Deus. Tá bom? Nós vamos fazer uma breve oração. E eu quero, antes da oração, deixar claro, enfatizar, convidar, reforçar o convite. Dia 13 de setembro, será um domingo, nós teremos uma reunião especial na Igreja do Novo Nascimento. Eu convido a você de Marília, Rio de Janeiro, Nampula, na Índia, Kakinada, na Índia, onde tem uma Igreja do Novo Nascimento, para que você esteja conosco no dia 13 de setembro, será um domingo às 9 da manhã. Vamos buscar a presença de Deus, agradecer a Deus por mais um ano de existência da Igreja, vai completar 17 anos, e nós continuamos perseverando em seguir esse Deus, em pregar o Evangelho corretamente, trabalhando com sinceridade. Isso é fundamental. Tem lutas, tem desafios, mas nós continuamos e vamos continuar nessa fé. Às 9 da manhã, aqui em Marília, nossa sede está localizada na rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal. Nós faremos várias orações no dia 13, e eu convido a você, convide sua família, seus amigos, lá no Rio de Janeiro. A pastora Nilzete estará na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Maré. Vamos agora fazer uma breve oração em nome de Jesus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos neste momento em oração, e eu quero primeiramente pedir em favor de todas as pessoas que estão nos assistindo, para que o Espírito Santo fale ao coração delas, através desta mensagem que pregamos, que elas possam entender que é fundamental darmos ouvido à Tua voz, perseverarmos em seguir o Senhor, viver a fé, ainda que diante dos olhos só existam dificuldades, adversidades, mas quando vivemos a fé, conseguimos Te agradar. Abençoe, se há pessoas que têm se deixado influenciar negativamente por outras pessoas ou pelas circunstâncias, que elas possam despertar o coração e mudar a direção. Abençoe, Senhor, essa reunião especial que teremos no dia 13 de setembro, onde estaremos agradecendo ao Senhor por mais um ano de existência da Igreja do Novo Nascimento. Que o Espírito Santo conduza, abençoe, envie pessoas e que coisas grandes aconteçam. Abençoe, visite aqueles que estão nos hospitais, clínicas, em casa, doentes, enfermos, quem sabe desenganados pela medicina, que o Senhor possa operar um milagre, liberta aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão depressivos, levanta, Senhor, aqueles que estão caídos, e que essas pessoas tenham forças para chegar à Tua casa e Te buscar. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Na próxima mensagem, no próximo vídeo, nós vamos prosseguir nessa mensagem, falar um pouco mais sobre perseverar em seguir a Deus. Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe a todos vocês.